Pai do Senhor Jesus Cristo, Pastor Robson Silva aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade, aos nossos esboços de pregações aqui dentro da nossa plataforma. O tema de hoje é servir a Deus sem negligenciar a família. Está aqui em Marcos, no capítulo 5, do versículo 18 ao 20, uma passagem que fala acerca do gadareno, e a gente vai conseguir aqui, a partir desse texto, extrair, esse esboço de pregação servindo a Deus sem negligenciar a família. Esse esboço você pode pregar tanto num culto de família, mas você não precisa se prender apenas ao culto de família, tá? Você pode, reunião de obreiro, culto de doutrina, enfim, de repente um culto de domingo, que talvez não tenha tema, não é um culto temático na sua igreja, você consegue adaptar, você consegue ministrar essa palavra, de repente, num culto de homens, Aqui na nossa igreja nós temos o culto Encontro de Homem ao Máximo, por exemplo. Então você consegue trazer, fazer uma adaptação dessa esboço de pregação voltado para pregar ali para os homens, Pais, obreiros, líderes, mulheres também. Você consegue adaptar bastante esse esboço de pregação, tá? Então vamos lá. Vou ler com você rapidamente aqui o texto, só estes versículos, para a gente conseguir começar a compreender a ideia deste esboço de pregação, tá? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 5, do 18 ao 20. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Esse esboço de pregação, coloquei aqui pelo menos 5 tópicos para a gente poder abordar, e a gente vai aqui, conforme você já está acostumando aqui na plataforma, detalhar cada uma desses pontos para você conseguir ter um entendimento, e baseado também naquilo que você já conhece da palavra de Deus e conforme a orientação do Espírito Santo de Deus na sua vida, você conseguir ministrar essa palavra aí na sua igreja, ou quando você receber um convite para estar ministrando a palavra de Deus. Tá? O primeiro ponto é, a prioridade de Jesus é a sua família. O segundo ponto, o exemplo negativo de Ezequias. A gente vai pegar aqui um exemplo de Ezequias, tá? Um exemplo negativo, e vai aplicar aqui nessa mensagem. O terceiro ponto é o testemunho do homem liberto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o gadareno também. O quarto ponto, que é os perigos de negligenciar a família. E o quinto ponto, que é o exemplo de Noé. Então lembre-se que o nosso foco aqui é mostrar para os nossos ouvintes, para aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor, através dos nossos lábios, através da nossa pregação, sobre os perigos de negligenciar a família. Mostrar para eles que Jesus, a prioridade de Jesus é sempre a família, tá? Então eu vou entrar com vocês aqui rapidamente na introdução. Não vou me ater muito à libertação do gadareno, creio que você já conhece esse texto, tá? Mas eu recomendo que você leia todo o capítulo 5 para você compreender ali melhor, tá? De Marcos. Mas aquele homem, após ele ser liberto, por aquela legião de demônios, o texto, os 3 versículos que nós lemos ali, a gente vai se basear muito nesses 3 versículos, expressa que o desejo daquele homem, do gadareno, de seguir a Jesus. É bem verdade que quando nós lemos a palavra do Senhor, quando Jesus ele entra no barco, expulso, as pessoas vão expulsar Jesus ali daquela cidade, Jesus vai entrar no barco para poder retornar para o outro lado da margem. O gadareno logo vai sair ao encontro de Jesus. Senhor, leva, me leva contigo, eu quero seguir, ir até onde o Senhor for, eu quero ir. E aí o que Jesus vai dizer para ele? Olha, não, vai para a tua casa, vai lá para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas Deus fez por você. Então repare que aqui Jesus ele nos dá uma grande lição, que a prioridade de Jesus é sempre a família. A prioridade de Jesus neste exemplo é que aquele homem retornasse para a sua família antes de querer pregar, antes de querer evangelizar. A gente vai começar a construir aqui esse raciocínio, tá? Então a prioridade de Jesus é sempre a família. Antes de almejar
alcançar o mundo com o evangelho, precisamos ganhar a nossa família. Você já ouviu aquela frase, né, aquele texto que diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui a gente pode fazer uma adaptação. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Por isso que Jesus nos ensina que a família é a nossa prioridade. A família precisa ser a sua prioridade. Muitas vezes, naquele desejo, sim, naquele primeiro amor, naquela vontade de servir a Deus, de estar envolvido nas coisas do reino, né, na igreja do Senhor, a gente começa a priorizar as coisas do reino, a igreja, as nossas responsabilidades, as nossas funções na igreja do Senhor, na casa de Deus. Mas, por outro lado, a gente começa a negligenciar a família, começa a deixar a esposa de lado, né? Você que é irmã, deixa o esposo de lado, os filhos de lado, já não consegue mais ter aquele tempo de dedicação, aquele tempo com o seu familiar, né? Com a sua família, não consegue mais aquele tempo de qualidade. Você só está em casa, né? Mas não tem aquele tempo de qualidade, não tem conversa, não tem diálogo. Enfim, a gente não pode se esquecer que a nossa família é o nosso primeiro ministério. A nossa família é o nosso primeiro ministério. É claro que a gente, sim, temos uma ordem, fazer o ID, servir ao Senhor, pregar o Evangelho, mas sem negligenciar a nossa família, tá? E hoje nós temos o privilégio e a responsabilidade de compartilhar Jesus com a nossa família sem desistir, tá? Então, no primeiro ponto aqui que fala sobre a prioridade de Jesus é a sua família. Então, aquele homem, após ser liberto, ele vai mostrar, vai expressar aqui para nós o seu desejo de servir a Jesus, seguindo, entrar no barco, após ele ter alcançado a libertação, entrar no barco de Jesus e Jesus, vamos embora, para onde o Senhor for, eu quero ir contigo, quero aprender contigo, quero ter intimidade contigo, relacionamento contigo. Mas Jesus fala, não entra no barco agora não. Primeiro vai para a tua casa, vai para os teus, né? E mostra para eles quão grandes coisas o Senhor te fez. Então a prioridade do Senhor e a nossa prioridade é servir a Jesus, servindo a nossa família. Do que adianta a gente estar lá servindo a igreja, né? Lavando o banheiro, porteiro, lá no estacionamento como diácono, como obreiro, servindo a ceia para os irmãos. Do que adianta a gente estar servindo lá na igreja, mas estar negligenciando a nossa casa. A gente não ter tempo de qualidade com a nossa família, não dar atenção para os nossos filhos. Do que adianta isso? Servir a Deus, negligenciando a família, não. Mas vamos servir a Deus? Sim, vamos dar o nosso melhor na casa de Deus, para Deus, mas também vamos dar o nosso melhor para a nossa família, para a glória e honra do Senhor. A parte B desse primeiro tópico fala, né? Mas Jesus prioriza o retorno do homem liberto para a sua família antes de evangelizar o mundo. Já falei sobre isso aqui. Do que adianta, né? Naquele grande dia, o Senhor, nós chegarmos diante do Senhor, né, e apresentarmos as nossas obras para o Senhor e ver lá milhares e milhares de pessoas, multidões de pessoas, quem sabe, né, da nossa vizinhança, do nosso país, que seja aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui, Senhor, quantas almas eu ganhei? E aí Jesus vira para nós, mas e a sua família? E o teu filho que eu te dei como presente? Cadê a tua esposa? Cadê eles? Não, a gente acabou negligenciando. Fomos com uma multidão de pessoas, mas negligenciamos o nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Não é isso que o Senhor quer para cada um de nós. A parte C desse primeiro tópico fala que o primeiro passo é compartilhar as bênçãos de Deus com a nossa família, né? A família, imagina a família daquele homem, e aquele homem mesmo era um homem, né, violento, que se automutilava, andava pelos sepulcros, né, gritando de dia e de noite, morava nos sepulcros. E agora ele é liberto. E aí Jesus ensina, olha, vai para a tua casa, compartilha dessa bênção. Há quanto tempo a tua família não te abraça? Há quanto tempo, né, o teu filho não te abraça? Há quanto tempo, né, você não tem um momento de qualidade com a tua família? Então vai lá, é a ordem de Jesus para o gadareno, vai lá, né? Aproveita um tempo de qualidade com a tua família, abraça quem você precisa abraçar. Porque esse homem tinha família, não sei se tinha esposa, filho, não sei, a palavra do Senhor não nos dá esse aprofundamento, mas ele tinha uma família, nem que fosse um pai, uma mãe, um tio, ele tinha alguém.
E Jesus fala, vai lá, tem um tempo de qualidade, né? Compartilha essa bênção da libertação com eles. E é exatamente isso que nós precisamos, compartilhar as bênçãos que o Senhor nos dá com a nossa casa, com a nossa família. As bênçãos do Senhor nós precisamos compartilhar com a nossa família, tá? E sem desistir. Muitas das vezes a gente tem um desejo, às vezes o pensamento de desistir, às vezes o filho está desviado, às vezes está na droga, às vezes a esposa também não quer nada com Jesus, o marido não quer nada com Jesus, mas priorize a sua família sem desistir dela. Ainda que você seja o único cristão na tua casa, eu sou o único que aceitei a Jesus, então é a partir de você que a transformação vai chegar. Esse foi o primeiro, né? O gadareno, ele recebeu a libertação. Quando Jesus chega na cidade de Gadara, você vê que Jesus não pregou para ninguém, não pregou, ele só foi lá, libertou esse homem, e a partir desse homem começou-se um grande movimento, né, de libertação e pessoas que se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, talvez na tua casa, na tua família, você seja o único cristão, mas é a partir de você, servindo a Deus, servindo a tua família, que a libertação e a salvação vai alcançar a tua casa e a tua parentela para a glória do Senhor, tá? Este segundo ponto aqui é o exemplo negativo de Ezequias, que está lá em 2 Reis, capítulo 20. Eu recomendo que você leia todo o capítulo. E Ezequias é um exemplo negativo. Ezequias foi um rei e ele foi um exemplo negativo de alguém que focou apenas em si mesmo. Como assim? Por isso que eu recomendo que você leia todo esse capítulo, tá? De 2 Reis, capítulo 20, para você entender todo o contexto ali de Ezequias, tá? Ezequias, ele vai ser o profeta, né? Isaías vai até o Ezequias, né? E vai dizer, olha, coloca a tua casa em ordem, né? Porque Deus vai te levar. E aí o profeta sai e ele vai, né? Se vira para a parede, chora, clama ao Senhor. E aí antes que o profeta Isaías saísse pelo portão, Deus fala para o profeta, vai lá, volta lá no rei Ezequias e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Então veja que vitória, né? Que o Senhor vai dar para esse rei. Mais 15 anos de vida. Ele recebe aquela notícia, só que quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vai ver, a gente vai conseguir entender dentro do texto ali que ele vai deixar o orgulho e a soberba, né, a vaidade entrar no seu coração, invadir o seu coração. Por quê? Porque nesse versículo, né, ele vai mostrar o rei da Babilônia, sabendo que Ezequias estava doente, né, muito mal, ele vai mandar cartas, né, e um representante até o rei Ezequias. E quando o rei Ezequias recebe esse representante do rei da Babilônia, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar, né, ele já recebeu agora, ele recebe a visita do representante, já tinha recebido também a notícia de que Deus tinha dado mais 15 anos de vida para ele, e agora ele vai mostrar todo o seu ouro, toda a sua prata, toda a beleza do seu reino, tudo aquilo que ele tinha de belo e de bonito, né, ele vai mostrar para o inimigo. E na verdade, naquela época ali, eles ainda tinham uma certa aliança. Mas ele vai deixar, né, a soberba, a vaidade, o orgulho entrar no seu coração por causa da grande vitória que Deus deu para ele e vai mostrar todas as belezas e riquezas do seu reino ali para que o aliado naquela época, né? E aí Deus vai dizer que na verdade era o inimigo, né? Mas que estava ali se fazendo ainda como um aliado. E Deus vai falar para o profeta Isaías, ele vai voltar lá e profetizar mais uma vez para Ezequias, falando, olha, você atraiu desgraça para sua casa. Então isso nos traz um aprendizado que nós precisamos ter cuidado com a soberba, né, quando a gente recebe bênçãos de Deus, tá? O gadareno, ele foi liberto. Aqui a gente vê o exemplo de Ezequias, ele recebeu uma grande bênção, né? Mais 15 anos de vida, estava à beira da morte, recebeu mais 15 anos de vida. E ele deixou a soberba entrar no seu coração. E muitas vezes quando nós recebemos bênçãos de Deus, seja bênção espiritual, bênçãos materiais principalmente, né? Quando as pessoas às vezes oram, Deus dá um carro e a pessoa se ensoberbece por causa do carro. Deus dá uma casa e a pessoa deixa a vaidade entrar no seu coração. Deus abre uma porta de emprego, né? Um salário abençoado e a pessoa deixa a soberba entrar no seu coração, começa a desprezar alguém, começa a desprezar as pessoas, ganhou a casa, como é que é esfregar a casa que é bonita, né?
para aqueles outros que disseram que nunca teriam uma casa, né? Pega um carro, Deus dá um carro, dá uma bênção de um carro, aí já não quer esfregar na cara das pessoas, ó, o carro que Deus me deu, o carrão, aquela coisa toda. Ou seja, Deus acaba deixando a vaidade, né? A soberba, o orgulho entrar no seu coração. E a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores. Mas infelizmente tem muitos que não estão preparados para receber as bênçãos do Senhor. E acaba deixando, né, a vaidade, o orgulho entrar no seu coração. E isso acaba trazendo desgraça para dentro da sua família. Porque é o que vai acontecer aqui, as consequências da negligência de Ezequias. No capítulo 20, 16 ao 18, veja... Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma. Disse o Senhor: e ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no poço do rei da Babilônia. Acho que saiu errado ali um pouquinho ali, mas enfim. A grande verdade é, por causa de uma atitude de soberba de Ezequias, de ter mostrado toda a tua beleza do teu reino para o inimigo, ele acabou traindo desgraça para ele e para sua casa, para sua família. Veja que a sentença do Senhor foi que tudo aquilo seria levado, o inimigo ia vir e tomar tudo, todo o ouro, toda a prata, ou seja, tudo aquilo que os seus pais construíram, tudo aquilo que os reis anteriores, que antes dele, né, construiu, tudo seria levado por causa da vaidade. E até os seus filhos seriam escravos. Veja que coisa, a ira que ele atraiu de Deus para sua casa. E é interessante que na parte C está aqui que agiu de forma egoísta e não houve arrependimento. Você acha que ele houve arrependimento? Você acha que ele se arrependeu? Não se arrependeu. Mas o versículo 19 aqui diz: o rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Ele disse assim: tá tudo bem, a ira de Deus não vai recair no meu reino, vai recair sobre os meus filhos. Tá vendo? Ele se sentiu em paz com isso. Quem vai sofrer é os meus filhos, não é eu. Quem vai ser escravo é meus filhos, não é eu. Não houve arrependimento, não demonstrou nenhuma preocupação com o futuro da sua família. É um exemplo de que alguém que começou bem, mas que terminou mal. E que a gente não venha ser assim, começar bem, envolvido na obra do Senhor, nas coisas de Deus, e acabar terminando mal ou com a nossa família má. Amém? Vamos avançar aqui. O ponto 3, o testemunho do homem liberto. Servir a Deus começa em casa e se expande para fora. A palavra do Senhor diz que nós devemos ir, né, em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E muitas das vezes a gente quer ir até os confins da terra, quer ir na nossa Samaria, mas se esquece da nossa Judéia e se esquece da nossa Jerusalém, principalmente da nossa Jerusalém. E o que é a nossa Jerusalém? Jerusalém é onde a gente está. A nossa Jerusalém é a nossa família, é a nossa casa, é o lugar onde a gente está plantado, a nossa rua. A gente quer ganhar o mundo todo, quer ir para a África, quer ir para a Ásia, quer ir para a Europa. Tudo bem, se esse é o desejo que arde no seu coração, mas ganhe também a sua Jerusalém para Jesus. Trabalhe em prol da sua Jerusalém. E muitas das vezes a nossa Jerusalém é difícil, porque quando é lá nos confins da terra, você vai, você prega, ninguém conhece, tua vida, tu vai lá, prega, pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra é viva e eficaz. Você volta para casa, na sua Jerusalém, e às vezes você prega, e a palavra parece que não flui. Por quê? Porque na nossa Jerusalém o que vale mais não é a nossa pregação, mas o que vale mais é o nosso exemplo. Que adianta a gente estar pregando, falando de Jesus na nossa Jerusalém, mas está devendo todo mundo, está com o nosso nome na boca do povo. Ah, o fulano é caloteiro, ah, o fulano é fofoqueiro, ah, fulano é isso, é aquilo outro. Ou seja, na nossa Jerusalém às vezes é difícil, porque o que vale mais é o nosso testemunho. O nosso testemunho é que prega na nossa Jerusalém. Por isso que servir a Deus começa em casa.
na nossa casa, na nossa família, e aí se expande. Após ser liberto, ele volta para casa e compartilha o que Jesus fez para ele em 10 cidades. Ele volta, sim, ele obedece a Jesus, volta para sua família, né? E a gente entende através ali do texto bíblico, né? A gente não tem isso escrito, mas a gente entende através das entrelinhas que ele falou de Jesus para sua família e não se contentou, mas começou a pregoar a palavra do Senhor em toda a Decápolis, ou seja, toda aquela região formada por 10 cidades. Ele começou a testemunhar. E as pessoas conheciam: ah, não é esse que morava no sepulcro? Ah, não é esse que a gente prendeu com algemas, lançou em prisão e ele arrebentava, esmigalhava tudo? Não é esse? Olha que coisa, como é que ele está diferente? Ficava gritando noite e dia e agora ele está falando de Jesus, né? Está gritando de Jesus. Ou seja, as pessoas viram a transformação na vida daquele homem e se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que nosso testemunho venha a ser um testemunho de bênção na nossa Jerusalém, no lugar onde a gente mora, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no meio da nossa família. Tá? O ponto 4, os perigos de negligenciar a família. Aqui a gente tem mais alguns exemplos que a gente pode dar e você pode dar também. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Davi é um grande exemplo de rei, de guerreiro, mas como pai é um exemplo a não ser seguido. Davi é um homem que focou no reino, sim, focou no reino, né? Guerras, batalhas travadas, vitórias, mas quando se fala na sua família, ele não se dedicou da mesma forma que ele dedicou no reino, não se dedicou dentro da tua casa. E a desgraça estava implantada dentro da casa de Davi. Um meio-irmão estuprou a meia-irmã, o outro meio-irmão foi lá, matou o irmão estuprador, outro filho queria tomar o trono de Davi. A desgraça, né? A guerra estava instalada dentro da casa de Davi. Foi um grande líder, um exemplo a ser seguido em muitos aspectos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas como pai, deixou muito a desejar. E que a gente não venha seguir esse exemplo, que a gente venha assim ser homens, mulheres de Deus, que as pessoas de fora possam olhar para nós e nos ter como referência de alguém que ora, de alguém que busca, de alguém que clama, de um intercessor, de pregador, de alguém que canta, de adorador, que as pessoas possam olhar para nós e nos ter como exemplo, mas que principalmente a nossa família possa olhar para nós e nos ter como exemplo, que a minha esposa possa olhar para mim e me ter como exemplo, que a minha filha possa olhar para mim e me ter como exemplo, em todos os aspectos. Um outro exemplo, precisamos servir a Deus em família, estabelecendo prioridades corretas e deixando um legado espiritual para as próximas gerações. Qual o legado que a gente tem deixado para a nossa família? É o que eu falei de exemplo. Às vezes a gente está deixando legado para os de fora, que estão olhando para nós, se espelhando em nós. E a nossa família? Quantas pessoas eu conheço, né, que são exemplos, a gente olha assim, poxa, um exemplo a ser seguido, mas vai conversar com o filho, vai conversar com a esposa, você vai ver que não tem exemplo nenhum. O filho, a esposa olha e fala: não, meu pai, meu marido, sim, como servo de Deus, né, se dedica à obra de Deus, faz a diferença, mas dentro de casa, isso é complicado. Então, que a gente venha colocar a nossa família como prioridade. Priorize a tua família. Amém? O exemplo de Noé. Noé, como um homem justo, priorizou sua família. Noé, alguém vai dizer que ele foi um péssimo pregador, né? Não ganhou ninguém, mas ele ganhou a sua família. Ele ganhou a sua família. Do que adianta? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. A gente ganhar o mundo todo, perder a nossa alma e perder a nossa família. Noé pregou, ninguém acreditou na mensagem de Noé, mas a família dele acreditou. Você já parou para pensar por que a esposa dele acreditou? Imagina Noé chegando em casa e falou: Deus apareceu para mim e falou assim, 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 mandou construir uma arca, que vai vir água. Naquela época ainda não tinha chovido, né? Nunca houve uma chuva naquela... A gente pode explicar isso num outro vídeo, nunca houve chuva ainda. E aí você já parou para pensar que a esposa de Noé acreditou? Os filhos de Noé acreditou, as noras de Noé acreditou. Por que elas acreditaram numa mensagem assim?
mirabolante, e quando eu digo mirabolante, no sentido de que nunca choveu naquela época, e Deus fala para construir uma arca, parece uma coisa de doido, uma coisa de maluco. E por que a esposa acreditou, os filhos acreditaram, as noras acreditaram? Porque Noé era um exemplo de pai, era um exemplo de filho, perdão, era um exemplo de pai, era um exemplo de marido, era um exemplo de homem para suas noras. E aí quando a esposa ouviu, falou, meu marido é um homem de fé. Então eu creio que Deus realmente falou com ele. Os filhos não, eu vejo meu pai. Meu pai é um homem justo, é um homem temente a Deus. Então se ele disse que ouviu a voz de Deus falando, então eu vou acreditar. As noras também, né, não vamos acreditar. A gente olha para Noé, tem testemunho. É um homem justo, é um homem fiel, é um homem piedoso. E acreditaram. Os de fora não acreditou, mas a família acreditou em Noé. E que a nossa família possa acreditar em nós, na palavra que nós pregamos, através dos nossos exemplos. A sua obediência a Deus não salvou o mundo, mas salvou a sua família. Talvez, aqui para a gente caminhar para a conclusão, talvez você não vai ser um ganhador de almas. Talvez você não vai ganhar multidões para Jesus. Talvez você não vai ser como um Billy Graham, que ganhou milhares de pessoas para Cristo. Talvez você não vai ser como ele. Mas se você ganhar a tua família para Jesus, já vai estar de bom tamanho. Se você priorizar a sua família e ganhar a sua família para Jesus, é como se você já tivesse ganhado todo o mundo. Porque a gente até tem um outro esboço de pregação que fala sobre o valor de uma alma. Uma alma para Deus tem muito valor. E se você ganhar a sua família para Jesus, você já ganhou um grande galardão. Amém? Talvez você não ganhe o Brasil inteiro para Jesus, a sua cidade inteira para Jesus. Mas se você ganhar a tua família, se você ganhar a tua parentela, grande será o teu galardão. E para a gente concluir, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Servir a Deus não significa negligenciar a família, mas sim edificar o ministério em conjunto. Hoje, nós aprendemos sobre a prioridade da família no plano de Deus. A família é um presente de Deus e ela deve ser valorizada. Às vezes, a gente está tão focado na obra de Deus, e nada de errado com isso, sim, continue focado na obra de Deus, continue com esse desejo ardendo no seu coração de fazer a diferença na obra de Deus, de ser um pregador da palavra de Deus, de ser líder na função que você foi colocado, né? Se você lava o banheiro da igreja, faça com amor, faça com zelo. Se você é porteiro, faça com zelo. Se você fica lá no estacionamento, faça com zelo. Se você fica no som, na mídia, faça tudo com zelo. Não faça para o homem, mas faça para Deus. Mas não esqueça da tua família. Continue fazendo, servindo a Deus, mas continue também servindo a Deus, servindo a tua casa, sem negligenciar a tua família. E grande será a bênção e o milagre de Deus para a tua vida e para a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, te ajude, né? E o Espírito Santo de Deus te inspire também em cima desse esboço de pregação, para que você seja um instrumento e possa levar essa palavra a muitos outros corações, no nome de Jesus. Amém.